Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Jesus no Lar. Estamos ao vivo agora, mais uma vez, com vocês, para mais uma análise de mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Estamos no capítulo 28, estamos dando continuidade, instruindo aqui, debatendo coletânea de preces espíritas. Estamos no grupo de preces por aquele mesmo que ora. E hoje, especificamente, ação de graças por um favor obtido. Como fazer uma prece de ação de graças. Não é um modelo para decorarmos nem ficarmos repetindo. É apenas uma proposta do Allan Kardec para que a gente tenha ideia de como devemos fazer. Ideal, pegar essa ideia, transformar numa ideia inteligível às nossas necessidades e, no caso, a nossa gratidão por ter recebido essa ajuda, esse favor. Que favor é esse? Vamos ver na noite de hoje. E com a participação de vocês, claro, sem vocês aqui participando, nunca estaríamos tão ricos de intercessões, graças ao auxílio das vibrações de vocês. A Edilene já está aqui desejando boa noite a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe nesta noite de estudo. A você também, Edilene. Eu estou chique, Edilene. Estou chique. Tá frio aí, Edilene, em Lagedo, porque minha amiga aqui está dando 18 graus. 18 graus aqui é muito, a sensação térmica é muito difícil para a gente que é nordestino, aqui da cidade de Caruaru, né, no bairro em que moro, faz o friozinho. Não sei aí na cidade de vocês, sei que no sul do país está muito frio, parte do Nordeste, mas o centro do nosso Brasil está bem quente mesmo. Creio que em algumas regiões, né, a umidade relativa do ar está abaixo de 20%. E é um perigo. Mas para a gente aqui, a sensação é de muito frio, né? Muito frio, né, Edilene? Aí, verdade, né? Aí tive que colocar esse cachecol aqui porque a garganta não está muito boa, não. Vocês vão notar hoje, mas vamos esforçar, né, para aquecer um pouquinho aqui. Estou com aquela alergiazinha típica pós-gripe, não é? E aqui também, Severino, desejando boa noite, paz e luz para todos vocês, para você também, Severino, para você e toda a sua família. Como eu falei aqui, itens 28 a 29, ação de graças por um favor obtido, é o tema de estudo da noite de hoje. Façam o Evangelho no seu lar. Tire um dia na semana para fazer uma leitura com a família, ou talvez sozinho, e ler, depois comentar, depois fazer uma prece de encerramento. Prece inicial, se quiser ler uma mensagem antes, leitura do Evangelho, comentário do Evangelho, prece final. Se quiser colocar uma aguinha, pode colocar, pede aos benfeitores para que possa fluidificar. Se não, não tem problema. Basta isso, gente. 20 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutos, 30. Você que sabe. Mas não deixem de trazer Jesus aos vossos lares. Vamos agora fazermos uma prece para começarmos posteriormente o nosso estudo.
Senhor Jesus, abençoa-nos nesta noite, enviando aos nossos lares os benfeitores espirituais, para estar conosco, a nos intuir, a nos auxiliar. Abençoa todo o nosso ambiente doméstico, e que os nossos espíritos protetores, espíritos amigos, espíritos que venham nos auxiliar nesta noite, possam vibrar para envolver-nos com fluidos vitalizantes, fluidos calmantes, fluidos balsamizantes, para que no final do nosso estudo, do nosso Evangelho, possamos todos nos sentirmos melhores. Mas te pedimos pela paz no mundo, para que as nações encontrem a conciliação. Te pedimos pelos espíritos sofredores, pelos espíritos suicidas, por aqueles que nos perseguem, que possam iluminar suas consciências para nos perdoar. Que possamos, mestre amigo, transformar esse nosso Evangelho numa fonte de luz que possa colaborar também na pacificação de toda a nossa psicosfera vizinhança. E que teu amor esteja presente em nossa vida, em nossa família, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos mais uma vez, vocês que estão chegando agora para nos assistir, ou que vamos assistir posteriormente. A Ilka já chegou por aqui, boa noite, Ilka. Paz e saúde para você e sua família. Também está conosco Renan. Paz, Renan, saúde e bem-estar para sua família. E vamos começar nosso estudo, como foi proposto na noite de hoje, fazendo uma análise aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 28 a 29 do Evangelho segundo o Espiritismo e Allan Kardec. Vamos colocar os slides aqui, caso vocês não estejam com um livro do Evangelho em mãos, não tem problema, a gente acompanha aqui na tela. Kardec sempre coloca um prefácio antes de começar a propor a prece, para que a gente entenda, compreenda o porquê fazer a prece, como devemos fazer a prece de gratidão, de agradecimento, de ação de graças por um favor obtido. Então, começa Kardec a desejar aí essa compreensão no texto proposto. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, para de preferência lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram
da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Interessante, importante essa colocação aí, porque os espíritos instruíram Kardec primeiro para que Kardec pudesse colocar, codificar esse texto aí, para que a gente fizesse análise, estudo, leitura, compreensão. Então, está chamando a atenção aí para os pequenos sucessos durante a nossa vida. Os pequenos, estão falando daqueles grandiosos que mais destacam na nossa memória, na nossa vida. Muitas coisas que ocorrem na nossa vida e que são objeto de sucesso, a gente praticamente descarta, não vê isso com muita importância. Mas no conjunto da nossa experiência reencarnatória, a gente não dá importância a isso, mas é importante para as nossas decisões amanhã. Muitas vezes, esses pequenos detalhes que vêm em colaboração para auxiliar na vitória das nossas experiências e provas aqui na Terra, na encarnação, e vai se acumulando essas informações. Se acumulando de tal forma que, por ser imperceptível, os efeitos só vão ser mais representativos na nossa vida no futuro, às vezes anos depois. Então, não devemos retrair da nossa memória consciente esses fatos. Eu, quando não tinha estudado esse trecho há anos atrás, eu era muito jovem, eu praticamente me sentia assim uma pessoa que não era muito atendida por Deus. Não via. Porque normalmente a gente espera algo de espetacular na nossa vida, né? A gente nunca espera uma coisinha pequena. Às vezes não, muitas vezes, muitas intercessões espirituais ocorrem na nossa vida de forma oculta, e de reflexos muitas vezes pequenos para a nossa consciência, para o nosso consciente, para a gente identificar. Mas é tão pequeno aquilo que a gente não dá valor. Mas, ao fazermos uma análise mais detalhada desses episódios da vida, e se o fizermos, nós vamos nos sentir gratos pela experiência que estamos passando. Sim, gratos. Por quê? Porque muitas vezes nós pedimos coisas grandiosas. Mas essas coisas grandiosas, para se obter, para chegar lá, muitas vezes precisa de providências pequenas para que se alcance isso aí. E às vezes nós não detectamos que estamos sendo auxiliados. Há muito equívoco nas pessoas que muitas vezes vai fazer o seguinte: ela vai valorizar os episódios mais ostensivos da sua vida e fazem pedidos, né, de tamanhos tal que a própria capacidade de receber esse pedido por parte de nós que solicitamos é um perigo para a nossa existência. Não estamos preparados para tamanho sucesso. E um hábito muito comum, mas danoso para a nossa felicidade, é a comparação da nossa experiência com a experiência alheia, achando, por uma visão ainda muito superficial, que o outro tem mais sucesso do que nós, principalmente no âmbito material, do sucesso material, que muitas vezes escapa do nosso ponto de vista sofrimentos, sacrifícios, dores
que muitas vezes essas pessoas de muito sucesso material carregam esses pesos na sua existência. E não detectamos que também somos felizes, muitas vezes, por ter uma capacidade socioeconômica um tanto menor, nem por isso esse estado socioeconômico inferior a tantos outros, nos descartamos da possibilidade da felicidade, que é muito maior do que imaginamos quando valorizamos esses pequenos sucessos na vida. E para obtermos qualquer tipo de auxílio de Deus, da espiritualidade amiga, né, intercessão, as análises são muito profundas com relação ao que seria da nossa vida se fosse atendido esses nossos desejos. Por isso, não é algo irresponsável as intercessões dos espíritos na nossa vida. É muito analítica, muito pensada, principalmente analisando algo que nós não temos acesso, a nossas experiências de vidas passadas. E muitas vezes nossos espíritos guardiões, anjos guardiões, têm acesso a essas memórias que nós não temos, fazendo com que eles tenham a melhor escolha para o auxílio nas nossas experiências. Então, se a gente começar a se habituar a marcar pequenos sucessos na vida, nós vamos nos sentirmos gratos. Vamos aumentar a nossa autoestima. A gente não vai se sentir menor do que os outros, porque a gente vai somando muitos pequenos sucessos que vamos receber no decorrer da nossa vida. Mas como, na maioria das vezes, nós desdenhamos desses pequenos sucessos, aí dá aquela sensação de abandono, que não estamos sendo auxiliados por Deus, e outros estão, que é um grande equívoco. Portanto, esses pequenos favores que recebemos de Deus, esse sim devemos registrar. E é constante nas nossas vidas. Constante. Sem parar. Deus nunca, nunca nos abandona. Nunca. Nós é que não percebemos a sua presença em nossas vidas. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes, sobretudo no momento, mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção. É que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mesmo interrompermos o nosso trabalho. Não consiste os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Não sei se vocês detectaram aí um hábito que a gente tem que começar a exercer. Olha, é muito bom esse hábito. Vale a pena. É tanto que, na repetição, se torna um hábito espontâneo, sem nenhum tipo de esforço ritualístico.
de prece, porque, inicialmente, Kardec coloca aqui, todas as noites. Você termina todas as noites, você vai terminar a sua noite, seu dia, e vai elevar a Deus a nossa alma, ou seja, através da prece. E nessa prece, tentarmos recordar os favores que ele nos fez durante o dia e agradecer esses favores. E muitas vezes, mais ainda, quando a gente detecta, quando a gente começa a detectar a sua bondade e da sua proteção. Aí é algo muito espontâneo. Olha, hoje aconteceu algo muito feliz na minha vida. Então, Senhor, te agradeço por isso ter acontecido na minha vida. Era muito importante para mim. Então, esse é detectável, né? Porque é algo que nós estávamos esperando. Mas há aqueles pequenos detalhes, né? Que muitas vezes nós não damos muito valor, mas basta que a gente, nesse momento, a gente dirija um pensamento dizendo que aquele fato que ocorreu pequeno, naquele momento, aconteceu naquele momento. E você não dizer, eu conquistei. E sim você pensar assim, obrigado, Senhor, pela sua ajuda. Porque a cada um será dado conforme a sua obra. E muitas vezes nós não temos noção de como age a providência divina nas nossas vidas, apenas acreditando que é efeito do nosso intelecto, da nossa moral, apenas. Muitas vezes a intuição dos bons espíritos, que ele joga uma ideia na nossa mente. E essa ideia vem e a gente pensa que é nossa. E a decisão é tão acertada que fazemos que muitas vezes a gente esquece que houve essa influência espiritual. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático, do que aconteceu comigo hoje mesmo, esta tarde. Eu estava manobrando meu carro, numa rua aqui próxima à minha residência, e quando eu fiz a manobra, que eu ia dar ré, meu carro estancou. Algo não muito comum. Estancou do nada. Quando eu liguei novamente o carro, que eu dei ré, eu ia começar a ver que um garoto aí de uns 9 anos, descia, porque a rua era ladeirada, de maneira muito rápida, sem freio, sem controle. E no momento que eu estava, se eu tivesse dado a ré na minha manobra, certamente, se o carro estivesse ligado, certamente ele teria batido no meu carro, teria se ferido. Não seria um atropelamento, ele teria batido em mim. Então, quando isso ocorreu, que eu vi, o menino passou rapidamente, perdendo o controle da bicicleta pequena. Ele era tão pequeno, baixinho, que eu não iria ver ele passando. Mas aí, eu me lembrei, o carro estancou exatamente no momento adequado. E na mesma hora, eu agradeci a Deus. Obrigado, Senhor, pelo meu carro ter estancado. Não sei se foi intercessão espiritual, se foi a ajuda do Espírito Protetor da criança, de um amigo espiritual meu, não sei. Mas mesmo assim eu agradeci, porque se eu não tivesse estancado o carro, era quase certo que iria haver um pequeno acidente. Não iria ser grave, mas iria machucar a criança. Então, isso já se tornou hábito. Às vezes eu estou trabalhando, eu trabalho muito com intelecto, trabalho com informática, né? Muitas vezes tem que usar, e às vezes as ideias, na hora que eu estou programando, fiz um site, aí essa ideia não sai, de repente surge
uma ideia que pode ser minha. Mas, mesmo assim, eu digo, obrigado, Senhor, pela minha lucidez, pelo meu intelecto. Eu sei que tem a sua participação. Eu estou sempre. Agora, não preciso eu gritar, não preciso eu falar, é apenas um pensamento que me vem. Aí eu penso nessa gratidão. Isso começou a se tornar hábito na minha vida há alguns anos. Eu sempre estou fazendo isso. Não faz mal. Não tem contraindicação a gente agradecer a Deus. Às vezes eu falo até uma palavra, né? Uma palavra articulada, não falo em pensamento com Deus, e com a palavra articulada. E até um amigo me perguntou: você é de tal determinada corrente religiosa, porque você está sempre agradecendo a Deus, a Jesus, né? Eu digo, não, sou espírita. Ah, você é espírita? E espírita fala de Jesus? Ele fala. E de Deus também. Então, é muito bom. Eu gosto muito de agradecer a Deus pelas pequenas coisas, né? E não só pelas coisas materiais, como a gente vai ver agora. Como eu falei agora, né, devemos também agradecer-lhe, não só pelas coisas materiais, mas também pelas boas ideias, as felizes inspirações que recebemos, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais, e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé, rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para ser feito longas frases. Não precisa longas frases. Basta esse trecho aí, olha. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Pronto, tá bom. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus que bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade, que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Estão vendo aí? Como é bom. Gelzinha já chegou aí, dando boa noite para a gente. A Clélia também. Boa noite, Clélia. A vocês, muita paz e saúde para todas as vossas famílias. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Basta isso. Porque nosso orgulho, às vezes nosso egoísmo, a gente não dá crédito às coisas boas que acontecem na nossa vida a Deus. Mas o Espiritismo veio nos mostrar que essa intercessão, tanto materiais como principalmente das ideias, ela é mais intensa do que a gente imagina. Muito mais intensa do que a gente pensa. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre se os espíritos intervêm nas nossas vidas. E a resposta é muito mais do que pensais. José Nogueira. Boa noite. Seja bem-vindo. Paz e saúde para você e toda a sua família. Mais do que a gente pensa, os espíritos intervêm. A gente pensa que essa intervenção é só obsessão, é influência negativa. Não. É muito mais positiva do que negativa. Muito mais. No livro Os Mensageiros, do espírito André Luiz, eles vão afirmar lá, muito de nós, se não fosse essa intercessão espiritual nas nossas vidas aqui, muito de nós não ultrapassaríamos os 40 anos. Muito. Veja a gravidade aí. Veja o quanto nós somos auxiliados nas ideias. Eles não tomam
o nosso lugar no livre-arbítrio, mas joga a ideia que inconscientemente nós nos lembramos dos nossos compromissos assumidos antes de reencarnar para essa existência aqui na Terra. Então, é muita intercessão. Primeiro que a gente já começa, antes da encarnação, a receber um espírito que será chamado de anjo guardião. Esse anjo guardião é um espírito superior. O espírito Calderaro, no livro No Mundo Maior, vai afirmar que ninguém evolui sem a ajuda dos espíritos superiores. Ponto. Ou melhor, eu vou botar uma exclamação aí. Ninguém evolui sem o auxílio dos espíritos superiores. Então, esse anjo guardião, ele é muito superior. Mas subordinado a eles, para vocês terem ideia, a esse espírito superior, existem outros espíritos designados para nos auxiliar na reencarnação. São espíritos amigos, são espíritos familiares, que nós chamamos de espíritos protetores. Então, nesse montante de espíritos que vão nos ajudar na nossa encarnação, há uma hierarquia. Espírito, anjo guardião, é um espírito superior, e abaixo está sempre mais diretamente ligado a nós, espíritos protetores. Protetores são amigos, familiares, alguns que intercedem temporariamente por nós. Nós vamos ver isso muito nas obras de André Luiz, que André Luiz desce com Clarence aqui à Terra para nos ajudar. Ele passa a ser um protetor de um determinado grupo de espíritos que ele vem ajudar. Depois, socorre e ajuda, volta. Então, é muito espírito nos auxiliando, muito. Até nos processos mais difíceis de obsessão, nós recebemos ajuda dos superiores para que nos ajudem. E os espíritos protetores, às vezes é uma mãe que já faleceu, um filho que já faleceu, às vezes é um parente, um amigo, às vezes até é um professor que foi nosso professor aqui na escola, na faculdade, e hoje está a nos auxiliar na vida profissional em que nós estamos estagiando. Tem trabalho demais no mundo espiritual. No bem. O mal é pouquinho. E nós não damos valor a esse trabalho intenso da espiritualidade amiga, providência divina para o progresso e o nosso sucesso aqui na Terra. E muitas vezes os trabalhos são lentos, porque ele exige pequenas providências para que se alcance o objetivo maior. Essas pequenas providências nós não detectamos. E muitas vezes a grande, o sucesso, nós também não detectamos, porque estamos tão conectados a um apego material, a sucesso material, que não detectamos o sucesso moral. São as ideias que vêm para não cometer aquele delito, aquela escolha. Hoje, eu já com essa idade aqui, né, eu hoje muitas vezes relembro a minha juventude e coisas que eu deixei de fazer. E que se eu tivesse feito, talvez meu caminho tivesse colhido atualmente muitas doenças, muitos problemas oriundos de um hábito material infeliz, os vícios. E eu agradeço, meu Deus, graças a Deus. Eu queria tanto, mas eu não consegui. Graças a Deus que eu não consegui. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês virem aí. Antes de casar, né, eu tinha um sonho quando eu era jovem. Meu sonho é quando casasse, né, eu queria ter um bar. Não sei na época de vocês aí. Acho que Nogueira, né? Lélia, a Elza, a Edilene aí, são muito jovens, não se lembram dessas coisas, né? Mas havia uma época que era, assim, charmoso você ter uma casa, ter um barzinho para você tomar um drink, uma coisa ou outra. E se vendia nas lojas de imóveis esses barzinhos prontos, né? Uma espécie de minibar para você colocar na sua casa. Hoje ninguém praticamente vê falar.
Mas era meu sonho, veja só. E eu nem bebia muito, não tinha nem esse hábito de beber bebida, por exemplo, destilada, que eu não gostava. Mas era na minha cabeça, né? Via nas novelas, nos filmes. E quando eu me casei, aconteceu de logo eu ter uma filha, tudo, os débitos, as dívidas, os problemas, as dificuldades, o aperto, eu esqueci desse vazio. E depois eu fico pensando, meu Deus, que coisa mais infantil, que besteira, né? Aí, José Nogueira, tu tinha também, era, olha, José, tá vendo? E tinha essas ideias, essas coisas. Eu digo, meu Deus, se eu tivesse, eu talvez tivesse me tornado um alcoólatra, né? Isso aqui são coisas que a gente fica pensando assim, as dificuldades vieram e frearam muitos impulsos de novos nas nossas vidas, não é mesmo, meus irmãos, minhas irmãs? Então, são essas coisas que a gente não percebe. Muitas vezes percebemos depois. Mas é importante isso, a gente agradecer as ideias que vêm. Pode ter vindo da sua intelectualidade, mas agradeça a Deus por ele permitir essa sua intelectualidade, permitir esse seu raciocínio, permitir que você tenha chegado aqui com essa inteligência, com esse senso moral. Tudo foi fruto de trabalho intensivo, lento, paciente de Deus nas vidas sucessivas, para que hoje a gente estivesse na condição que a gente está hoje. Então, sempre, sempre temos que ser gratos a Deus. Então, qualquer coisa que nós obtivermos, pequenininho ou grande, material ou moral, uma ideia, temos sim que agradecer a Deus. Olha lá, gente. É testemunho de quê? Reconhecimento e de humildade perante um ser muito superior a nós. E isso atrai a simpatia dos bons espíritos. A simpatia, isso é muito bom. Querem atrair a simpatia dos bons espíritos? Você reconhecer a ajuda que ele nos dá nas nossas vidas. Né? Edilene aqui, relembrando, né? Não, pelo amor de Deus, Edilene, não diz a tua idade, não. Mulher não se diz idade. Você pode assim, eu estou perto, sei lá, mas nunca diga a idade, perto de 50, né? Somos jovens, né? Então, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, a nos acompanhar em mais um trechinho aqui de análise do estudo do Evangelho de Jesus no Lar. Que a bênção de Deus, de Jesus, possa estar presente em vossas famílias, hoje, amanhã e sempre. Vamos agradecer mais uma vez com uma prece. Eu convido a todos a nos acompanhar nesse momento. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma noite de estudo do teu Evangelho à luz do Espiritismo. Abençoa-nos, Senhor, a nossa família, os nossos entes queridos, ao nosso lar, mas também aos lares em sofrimento, em desacertos, aqueles em que as famílias, ainda esfaimadas,
necessitadas do pão da alma e do pão do corpo. Que agradecemos, Senhor, por essas instruções da noite. Com a proposta da prece de Allan Kardec para as nossas vidas. Deus, infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos. Ou ao meu próprio mérito, bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus. Agradeço-vos, especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não aproveitar somente para o bem. Obrigado, meus espíritos protetores, meus espíritos familiares que já partiram. Sinto as vossas presenças em minha vida, me intuindo para o bem. Aos espíritos amigos que nos acompanham nos trabalhos de divulgação do Espiritismo. Que a bênção de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.